Olá, meu nome é Ronaldo Campos, sou professor de História. Vou aproveitar esse tempo e esse espaço do YouTube para comentar as questões da semana 1 do volume 6 de História do terceiro ano do ensino médio. Essa semana, a semana 1, ela é dedicada à relação entre mercantilismo e tráfico negreiro. Primeira questão: o que visava o mercantilismo? O mercantilismo, em primeiro lugar, visa o lucro, visa a acumulação primitiva de capitais, visa o metalismo, visa a acumulação de ouro e prata. No mercantilismo, prevaleceu a ideia da intervenção do Estado na economia, controlando praticamente todas as principais atividades comerciais, atividades econômicas do Estado. Este Estado interventor e protecionista, ele busca garantir, no final, uma balança comercial favorável. Questão número 2. Qual a relação do mercantilismo com o tráfico negreiro? É uma relação basicamente comercial, onde a pessoa escravizada era tratada como uma mercadoria, como uma coisa, e a sua venda deveria produzir lucro. Não só a sua venda, como a sua exploração. Nós podemos, para complementar, para enriquecer um pouquinho essa questão, pegar um trecho do Fernando Novaes, que é citado na quarta questão desse mesmo PET. Ele fala o seguinte: paradoxalmente, é a última frase do trecho utilizado na questão número 4. Paradoxalmente, é a partir do tráfico negreiro que se pode entender a escravidão africana colonial, e não o contrário. E um pouquinho antes, ele ressalta que esse comércio, de pessoas escravizadas da África gerava uma acumulação. E essa acumulação, diferente da escravidão indígena realizada no interior da América, essa acumulação fluía para a Europa. Realizavam-na os mercadores metropolitanos, engajados no abastecimento dessa mercadoria. E o Novaes usa a palavra mercadoria, entre aspas, porque a gente está falando de pessoas, seres humanos. Esse talvez seja o segredo da melhor adaptação do negro à lavoura escravista. A terceira questão, ela é introduzida por uma citação de Munanga, do livro Diversidade na Educação, Reflexões e Experiências. O texto de Munanga diz o seguinte: a identidade negra não surge da tomada de consciência de uma diferença de pigmentação ou de uma diferença biológica entre populações negras e brancas ou negras e amarelas. Ela, a identidade negra, resulta de um longo processo histórico que começa com o descobrimento no século XV do continente africano e de seus habitantes pelos navegadores portugueses. Descobrimento esse que abriu caminho às relações mercantilistas com a África, ao tráfico negreiro, à escravidão e, enfim, à colonização do continente africano e de seus povos. É uma questão que você tem que marcar a alternativa correta. Então a letra A é uma alternativa incorreta. Por quê? Porque a colonização do continente africano não ocorreu de forma simultânea ao seu descobrimento. A colonização da África aconteceu muito tempo depois dos primeiros contatos do europeu com os africanos. E nós sabemos também que os primeiros contatos dos africanos com os europeus não aconteceu no século XV. A África e a Europa, desde a antiguidade, já mantinham contatos comerciais, políticos, culturais, e que é bem anterior a essa nova escravidão do século XV. Na letra B, a existência de um lucrativo comércio na África levou os portugueses a desenvolverem esse continente. Não era interesse dos portugueses desenvolverem esse continente. Os portugueses queriam, como os outros povos da Europa, explorar, retirar as riquezas desse continente. Letra C. O surgimento do tráfico negreiro foi posterior ao início da escravidão no Brasil. Errado. Por quê? Porque desde o início da colonização, Portugal utilizou mão de obra escrava. Só que no início havia um predomínio maior da mão de obra escrava de origem
ameríndia, de origem indígena. Letra D. A exploração da África decorreu do movimento de expansão europeia do início da Idade Moderna. Esta é a nossa resposta correta. E a letra E está incorreta. Por quê? Porque a colonização da África não antecedeu as relações comerciais entre os povos africanos e o povo europeu. A última questão é uma questão da FUVEST, do vestibular da FUVEST 2012. Ela foi adaptada. Ela está introduzida por um longo trecho do Fernando Novaes, que é um clássico da nossa historiografia brasileira. Esse trecho do Fernando Novaes, aí vocês vão ler com carinho esse trecho que é muito interessante. Ele vai mostrar os motivos por que a escravidão africana foi priorizada em detrimento da escravidão indígena. Nessa questão, nós também temos que marcar a alternativa correta. Letra A. Os escravos indígenas eram de mais fácil obtenção do que os de origem africana, e por isso a metrópole optou pelo uso dos primeiros, já que eram mais produtivos e mais rentáveis. No texto do Fernando Novaes, nós podemos observar que ele fala o seguinte, que havia uma rarefação demográfica dos aborígenes e as dificuldades de seu apresamento e transporte. Então, não era de fácil obtenção. E, em segundo, eles não eram mais produtivos e mais rentáveis para a metrópole portuguesa. Letra B. Os escravos africanos aceitavam melhor o trabalho duro dos canaviais do que os indígenas. Está incorreto também. Por quê? Porque muitos escravos africanos se rebelaram contra a escravidão, chegaram a fugir, os que sobreviveram dessas rebeliões, e até fundaram centenas de quilombos pelo Brasil todo. Na letra C, o comércio negreiro só pôde prosperar porque alguns mercadores metropolitanos preocupavam-se com as condições de vida dos trabalhadores africanos, enquanto que outros os consideravam mercadoria. Correto, não havia essa preocupação. Se essa preocupação existisse naquele período, ela não foi um dos motivos do fato desse comércio ter prosperado. Esse comércio prosperou porque ele era altamente lucrativo. Letra D. A rentabilidade propiciada pelo emprego da mão de obra indígena contribuiu decisivamente para que, a partir de certo momento, também escravos africanos fossem empregados na lavoura, o que resultou em um lucrativo comércio de pessoas. Nós vimos no texto de Novaes que essa rentabilidade propiciada pelo emprego da mão de obra indígena no Brasil, ela não refletia em lucros para a metrópole. Por não refletir em lucros, a metrópole optou pelo comércio dos povos africanos, onde ela tinha um controle maior sobre todo o mecanismo, e o lucro ia praticamente integral para eles. Não ficava como ficava aqui no Brasil o apresamento dos indígenas pelos bandeirantes. Letra E. A letra E é a nossa resposta. O principal motivo da adoção da mão de obra de origem africana era o fato de que esta precisava ser transportada de outro continente, o que implicava a abertura de um rentável comércio para a metrópole que se articulava perfeitamente às estruturas do sistema de colonização. Correta resposta. Esta é a resposta para a quarta questão. Resposta, então, é a letra E. Bom, ficando por aqui, eu agradeço todo mundo. Qualquer dúvida, vocês podem deixar